Então é comum esse comportamento meu, não tem nada demais, né? Isso faz parte da cultura tradicional, a qual eu faço parte desde que nasci. Minha mãe veio dessa cultura e minha avó era dessa cultura. Essa é uma tradição e a gente tem essa educação, a gente transmite essa educação para os nossos filhos, sejam homens ou sejam mulheres. Todos são recomendados a não terem contato com explorador sexual e prostituta, evitar a pessoa deles ao máximo, certo? E é assim, então ele não tem acesso à nossa vida sentimental. A única pessoa confidente minha, afetiva, foi minha mãe, a falecida mãe Luzia, já morreu. Então eu assumo a minha realidade afetiva e eu escolho a pessoa que eu quero estar com ela e eu decido, sem nenhuma conspiração como eles fazem, armação de situação, nada disso a gente pratica. A gente é tudo muito transparente e verdadeiro. Eu gosto de você, você gosta de mim, então tá tudo certo. É o que precisamos para um relacionamento afetivo que promissor, né? Então, sem isso não existe possibilidade. Então, eles não se metem, eles não têm função na nossa vida, não tem função alguma. Que a função deles é, aqui no Brasil se chama alcovitar, eles são alcoviteiros, eles ficam arrumando situação afetiva para o outro. Eu não preciso de alcoviteiro, eu mesma resolvo a situação. Entendeu? Eles só me atrapalharam o tempo que eles estiveram aí para atrapalhar, mas não mais farão isso, certo? Então não tenho confidente e ninguém se intromete na nossa vida afetiva, ninguém se intromete. Se tivesse um amigo, alguma coisa que pudesse até, fulano gosta de você, isso é possível de acontecer, mas nem sempre funciona. Comigo nunca funciona, nunca funcionou. Esse tipo de situação comigo nunca funcionou. Eu sou outra realidade. Com outras mulheres tradicionais, homens tradicionais funciona, mas comigo nunca funcionou, nunca gostei de nenhum tipo de interferência, certo? Mas eu não sabia que eles tinham essas tramas todas para impossibilitar, certo? Então não tem problema afetivo, sexual, intelectual nenhum. Simplesmente eu não encontrei a pessoa certa para estar com ela e investir num relacionamento com ela. Se não encontrei porque eles armaram a situação para eu não encontrar, é óbvio que fizeram isso, já não vão poder fazer mais, tudo bem. A partir da hora que eu encontrar uma pessoa certa, aí eu resolvo a situação. Não costumo adotar alcoviteiros, eu não gosto de alcoviteiros. E o explorador sexual e a cafetina são alcoviteiros, isso sempre foi muito mal visto no Brasil, alcoviteiros, pessoas que ficam, sabe, ali interessada na vida sentimental alheia, para obter alguma vantagem. E na realidade eu não dou vantagem para eles, eu tiro qualquer possibilidade deles, né? Porque eles perdem espaço social comigo, muita coisa. Porque a abertura social quem dá para eles são os homens, e o trabalho, os rendimentos dos homens, e esses aí eles já não vão, o que estiver comigo ele não tem acesso. Porque ele é um inimigo perigoso. Então, o homem que eu estiver, eu vou participar tudo, dos perigos todos que passei com ele e da necessidade dele evitar a pessoa do cafetão, inclusive dentro da casa, da nossa casa, entendeu? Quero ele dentro da minha casa, nem nas proximidades, porque eu também não vou na casa dele. É uma inimizade, não resta dúvida, mas é uma inimizade necessária. Porque se ele entrar, ele traz prostituta para conturbar o casamento da família. Entendeu? Ele é peçonhento. Então você tem que evitar a pessoa dele, sim. Mas eu tenho métodos, eu sei fazer isso muito bem. Minha avó era mestre nisso, minha mãe era mestre, eu sou doutorada e pós-graduada para evitar cafetão e prostituta não tem melhor do que eu. Rapidinho eu ponho eles no lugar deles e afasto eles da situação, certo? Isso a gente sabe fazer muito bem. A mulher tradicional sempre foi especialista nisso, né? E assim, a gente não tem afinidade nenhuma com eles. E eles perdem muito com a gente, porque
Quando eles indicam uma prostituta, não somente para aquele homem, mas para os outros parentes começam a adentrar, né, na família. E também eles fazem muito bacanal, né? Aqui no Brasil, eu não sei aí fora como funcionam os casamentos com prostitutas, mas aqui no Brasil é bacanal. Ela casada com 2 filhos dormindo ao lado e o quarto dela cheio de gente lá transando. Eles fazem orgia depois que se casam. Normalmente todos os homens aqui que se casaram com prostitutas fazem bacanal junto com as esposas. Orgia e bacanal. Por isso que eles nem sabem mais o que é amizade. Eles acham que a amizade está vinculada a sexo. Eu tenho um amigo, nunca tive relação sexual com ele. Ele é meu amigo mesmo. Eles aqui na cidade não sabem o que é isso. Eles estão vendo isso comigo, mas eles próprios não sabem o que é amizade nem entre homens. Porque normalmente eles também oferecem garotos e sexo homossexual. Eles não sabem nem o que é amizade de família, nada disso. Aqui é bem primitivo mesmo. Niterói é uma cidade primitiva. Eu não sei como está a situação da prostituição aí fora, né? Nas outras nações. Talvez os homens internacionais controlem melhor a situação, mas aqui no Brasil é difícil até para os homens brasileiros controlar, porque normalmente as prostitutas que se casam com os homens tradicionais, normalmente, não são todos, promovem bacanal. Não existe casais de amigos, eles todos vão pro sexo. Aqui em Niterói é assim. É difícil ter um casal, um homem tradicional com uma prostituta que não tenha feito bacanal. Normalmente o cafetão entra ou amiga de prostituta. Casais de amigas de prostituta vão tudo pro quarto. Então é outro empecilho com a mulher tradicional, porque isso tudo aproxima, né? Isso tudo cria mais vínculos e aproxima mais. E o que eles querem é mais aproximação das pessoas, né? Do homem, de interesse deles, que normalmente é empresário, tem dinheiro, tem condições, é político, então eles precisam de uma intimidade excessiva. A intimidade de amigos só não basta para eles. Eles têm que ter a intimidade sexual. Eles sempre buscam a intimidade sexual, então eles não reconhecem a amizade. Você tem um amigo, uma amizade, eles ficam maldando, vendo coisas sexuais naquela amizade. Eles não entendem amizade, nem profissionalismo. Sem sexo aqui não existe, praticamente não. Nem no âmbito profissional. Você é secretária, você tem que sair transar com seu chefe, você é política, tem que ir lá na Câmara Municipal, tem que transar, é assim. Eles não entendem nenhum vínculo social, profissional, político, religioso sem sexo. Eles não compreendem. E quando aí nós que não compreendemos todos os vínculos com sexo, apenas um, que é o matrimonial, eles também não entendem, a gente fica vendo com os olhos deles, achando que a gente tem sexo. É horrível, é um desentendido. Eu não consigo conversar com eles muito, não. Por isso que eu nem evito até conversar, porque eu posso falar uma coisa e eles entenderem no âmbito sexual. Você não pode nem falar sentar. Ai, toda hora eu fico sentando. Ela tá na mente, se você conversar com a prostituta, ai, toda hora tava cansada, toda hora sentando. Na mente dela tá entendendo sexo, a posição sexual de sentar. Eles não entendem o que é sentar para se descansar. Eles entendem sexo. Termos aqui que você não pode usar, banana, você não pode usar cenoura, esses termos, eles logo remetem a sexo. A mente deles é associativa, certo? Eles têm uma mente, cafetão e prostituta, aqui no Brasil eles têm uma mente associativa. E eles trabalham na manipulação mental dessa forma. Como eles pensam, eles trabalham nas pessoas. Só que comigo não cola, eu logo percebi as conexões. E a Rede Globo trabalha com essas conexões, trabalha com uma mente de prostituta. A mente de prostituta, ela faz conexões, associações.
Você não pode falar leite. Uma vez eu caí na besteira de gravar um vídeo e falar que eu era apaixonada por leite, né? Não pode, porque leite é esperma. Você não pode nem pronunciar o nome leite. Porque a mente deles é associativa. Não é a minha mente. Eu identifiquei a mente deles, porque eu não faço esse tipo de associação, jamais. Mas eu verifiquei que eles são assim. E os comércios, as fachadas de comércio são todas conectadas, uma com a outra, fazendo uma ilha de entendimento. E foi assim que eles fizeram a campanha do Bolsonaro, com associações, porque eles têm mente de prostituta. E a mente, ela faz conexões, associações. Leite, esperma, pau, pênis. Tudo tem conotação sexual. Dificílimo, eu não consigo conversar com eles, nunca consegui. Porque, e eu tô falando as coisas, ela tá entendendo de acordo com a mente dela, né? Então eu falo de leite, eu falo de sentar, eu falo de deitar, eu falo que tô cansada das tarefas diárias, estudar, fui no mercado, arrumar casa, trabalhar fora, até o termo trabalhar. Vocês que estão aí fora do Brasil não sabem, né? Você fala que vai trabalhar, eles estão achando que você está indo se prostituir. Porque trabalho aqui no Niterói, a conotação é sexual. O que a prostituta faz para eles é trabalho. E uma mulher dizendo que vai trabalhar, ela está dizendo praticamente que está indo se prostituir. Eles não conseguem entender o trabalho honesto. Que vocês na Europa, Estados Unidos entendem, aqui é perigoso até quando eu digo que estou indo trabalhar, porque eu estou indo trabalhar de fato. Qualquer inglês, canadense, americano entende o que eu estou fazendo. Mas aqui a conotação é sexual. Então não tem trabalho, não tem amizade, aqui não tem nada sem sexo. Eles não conseguem entender as relações sociais sem sexo. É uma Sodoma. Niterói é uma Sodoma, então é muito difícil viver aqui. Então, quanto menos você se comunicar com eles, melhor. Muito melhor. Porque não somente eles entendem distorcidamente, como eles transmitem para outras pessoas. E te deixa numa situação embaraçosa, complicada, para você explicar. Então, tem termos que são proibidos. Não pode falar leite, não pode falar duro, não pode falar sentar. Coisas que todos eles remetem a sexo. Porque a mente do explorador sexual da prostituta, eu repito, é associativa. Ela fica associando o tempo todo. E assim eles montam os letreiros comerciais deles, uniformes. É muito interessante. Eu comecei a analisar isso, porque eu já tinha notado. Eu falei, que conexão estranha, mas tá se repetindo essas conexões. E eles repetem as conexões. Quando termina aquele período de político, aí eles tiram as placas de comércio todinhas, todas elas, comércios fecham, de repente. Comércio todo montado. E às vezes até de alto padrão. No sentido de decoração, arquitetura, alto padrão. Pinturas, quadros, é assim. Adereços, né? E equipamentos caros de lanchonete, tudo que eles montam. De repente, aquela infraestrutura, pronto, sucumbe, fecha. Fecha. Sabe? Uma coisa estranha. Porque lucro aqui nenhum deles tem. Poucos os